Então, eu escrevi um texto que eu chamei de. O título do texto é O Nacionalismo Falso. É só uma thread, não é um artigo, né? São blocos de notas, assim, que eu coloquei no X, que eu disse o seguinte: a diferença fundamental entre os nômades e os povos agrícolas, né, que se desenvolveram, sempre foi a autodeterminação local. Não há como desenvolver uma sociedade próspera sem esse princípio essencial. Ou seja, eu vou ler depois os outros tweets. Toda vez que uma sociedade conseguiu se desenvolver, ela primeiro teve que assumir essa identidade de dizer: esse lugar é meu. Então um princípio de autodeterminação local, que quando esse princípio acaba, essa sociedade ela fica vagueando por aí. E isso acontece, por exemplo, com a criação de alfavilles da vida. Imagina, você cresceu, por exemplo, o Max cresceu em Bangu, né, Max? Sim. Eu cresci em Morro Agudo até os 5 anos, depois Oswaldo Cruz. Eu sou meio dividido ali. Amo tanto Oswaldo Cruz quanto Morro Agudo lá em Nova Iguaçu. Ao invés de lutar contra o que está destruindo o ambiente no qual eu nasci, a pessoa acaba movendo-se para outro lugar. Esse é o princípio do nômade. O princípio que realmente cria um desenvolvimento é o contrário do nômade, que é você se estabelecer. Daí que surgem reinos, impérios, civilizações, como foi o caso dos egípcios, o próprio caso dos hebreus. A promessa de Abraão é exatamente essa. Né? Enfim, e óbvio, o Império Romano, depois os reis católicos que se converteram com a queda do Império Romano. Assim surgiu o que nós chamamos de civilização ocidental com a Idade Média, resgatando. Eu até me recuso a usar o termo Idade Média, né, porque a palavra média aqui foi colocado proposital para chamar de medíocre. Né, porque os iluministas diziam que tinha uma nova era de luz e sabedoria e razão, tentando resgatar algumas coisas do pensamento clássico da Grécia e da Roma antiga, e aí eles disseram que tinha um meio termo ali medíocre, e eles chamaram isso de Idade Média, o que não é verdade quando você estuda profundamente tudo o que aconteceu naquele período. Pois bem, estabelecer-se e dizer: esse lugar é meu, aqui nós temos uma história, é o que faz um povo ficar forte. Esse sinal, claro, fica visível, por exemplo, quando você vê qual é a identidade que o carioca manteve e segurou nela para poder se orgulhar da sua própria história. Nenhuma. E aí, quando você vai para o sul do Brasil, isso já não existe. Existe uma identidade na qual ele se finca, ele se segura e ele tem orgulho de fazer parte. Então, essa dissolução da própria história, da autodeterminação local, de não querer mover-se, mas retirar os problemas da sua vida, é o que faz um povo brilhar. Isso é o que faz um povo ser forte. Isso aconteceu no sul do Brasil, isso aconteceu no centro-oeste brasileiro, em uma certa medida, isso acontece em Minas Gerais, aconteceu em um período histórico em São Paulo, quando, por exemplo, São Paulo se voltou contra Getúlio Vargas e falou assim: aqui não. Em 32, né? Em 32. E com o tempo foi se perdendo essa autodeterminação local. E a agenda globalista, ela é uma agenda que ela quer dissolver de modo micro, como eu estou dando exemplo aqui agora dos estados brasileiros, como de modo macro, onde você afunda todos os países numa nova identidade que eles estabelecem. Então nenhum país poderá ter a sua identidade nacional, a sua soberania. Então vocês são obrigados a aceitar tudo que nós vamos impor a vocês. Então vocês têm que aceitar que não existem só dois sexos, masculino e feminino. Vocês têm que aceitar que religião nenhuma presta, a não ser que ela siga as nossas orientações. Vocês têm que aceitar que o jornalismo precisa ser uma imposição de mudança de mentalidade para transformar a sociedade numa outra coisa. Enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é a agenda esquerdista implementada pelos globalistas. Eles querem fazer isso, seja por meio de controle de eleições ou por meio de uma mudança cultural, dominando o cenário cinematográfico, dominando as academias, né, as universidades,
dissolvendo a inteligência, o centro de inteligência de uma sociedade. Eles querem fazer isso destruindo a religião, fazendo com que as religiões não mais estabeleçam o que são as suas crenças ou o seu credo, e eles têm que adaptar-se a essa nova mentalidade que os globalistas querem. Eles querem destruir o seio das famílias dos indivíduos que estão contra tudo isso. Enfim, eu ficaria aqui listando. O programa demoraria muito, eu quero resumir. Os globalistas querem dissolver esses princípios tão bem estabelecidos, tão bem desenvolvidos que nós temos na nossa sociedade. Quando você faz isso, você cria uma reação. É igual você jogar água no fogo. O que acontece? A reação é imediata, né? A fumaça se levanta e o fogo se extingue. A reação a essa internacionalização seria óbvia uma nacionalização. Aqui eu estou respondendo a dúvida da minha esposa. Então, essa resposta da internacionalização, que é a nacionalização, ela se dá de várias maneiras, né? Ela pode se dar de uma maneira socialista, como foi com Hitler, né, o nacionalsocialismo, como ela pode se dar de uma maneira não socialista, que é algo que nós nunca tivemos na história recente. Ou seja, uma resposta de um nacionalismo não socialista, não marxista, você não podia ver, você não podia encontrar. Você podia ver autores escrevendo sobre isso, mas você não podia tocar e falar assim, apontar. Então não existia uma resposta nacional, né, de autodeterminação local que não fosse socialista. Então, era um perigo para os socialistas que uma resposta nacionalista não socialista aparecesse. Senão, do contrário, todo mundo ia falar, opa, eu quero isso aí. Né? Agora, óbvio, recentemente, nós tivemos essa resposta nacionalista recusando a agenda marxista. Ela começa a surgir fora da política, com autores como o próprio professor Olavo de Carvalho falando sobre isso, tantos outros escritores do mundo inteiro, inclusive os próprios americanos. Na década de 80, o Ronald Reagan resgata isso, e quem ainda não assistiu a entrevista com a Diana West, a nossa produção... Como é que está a tradução da... Está pronto? A tradução está pronta? Já está na comunidade? Não. Hoje será publicada na nossa comunidade a entrevista que a Diana West, essa escritora... Só para assinante. Só para assinante, legendada em português, a entrevista com a escritora Diana West, autora do livro American Betrayal. Uma das coisas que a Diana ensina, né, porque aquilo dali era para ser um produto caríssimo, e a gente entregou para vocês de graça, e a legenda vai estar lá na nossa comunidade para assinantes, com legendado em português. Ela ensinou de onde vem o MAGA. Eu mesmo não sabia. Eu achava que era Ronald Reagan. E ela, como uma grande pesquisadora e escritora, ela explica que não. Quer saber qual é a origem do MAGA? Vai ter que assistir então a entrevista com a Diana West.